Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas à nossa última aula do ESD, tomo 1. Agora sim vocês ficarão livres deste gordo aqui, que toda semana está aqui enchendo a paciência de vocês, né? Então, meus queridos, estamos chegando ao final desta jornada, que foi, mais gente chegando aqui, que para mim foi sensacional. Não sei se vocês vão acreditar, mas eu aprendi muito. Muita coisa que das outras vezes eu já não me lembrava, e dessa vez foi muito, muito bacana, muito bacana. Gostei demais de trabalhar com vocês aqui. Embora o nosso chat seja mudo, a gente não tem aí muito retorno de vocês, mas eu gostei muito da gente estar junto aqui desde julho do ano passado, né? Foi bacana demais, muito bacana mesmo. Deixa eu aumentar meu volume aqui. E vocês, estão todos bem? Fala no chat aí para mim. E vamos começar o nosso trabalho, né? Bom, vocês viram aí, através desse trabalho brilhante da Evelyn, a nossa missão espiritual como pátria do Evangelho, que é um trabalho do nosso querido Humberto de Campos. E é importante a gente ressaltar os pontos-chave que ela trouxe para nós e que é algo impressionante, né? Vocês verem, por exemplo, que hoje os nossos irmãos evangélicos e muitos outros vivem dizendo que Jesus vai voltar, quando Jesus voltar, ele já veio. Aliás, ele nunca foi, né? Efetivamente. Mas Humberto de Campos vem mostrar para nós que ele já esteve aqui no século XIV, não é isso? Estou procurando aqui com os olhos aqui, para a gente se lembrar exatamente. Ele esteve aqui no século XIV e trouxe para nós um trabalho extraordinário de divulgação do Evangelho. No século XIV, ele esteve na Europa, onde ele já havia passado, onde ele já imaginava que a evolução tinha sido grande, mas não foi. Não foi como ele esperava, ainda havia muito problema, muita obscuridade, o terreno não estava fértil para a pregação do seu Evangelho. Então, Jesus, ainda aborrecido, né, com aquilo todo, ele foi instado pelo Eliú, grande espírito, né, na época, a vir conhecer aqui as terras novas, ainda não descobertas pelos grandes navegadores. E ele veio conhecer mais ao sul, né, as terras novas, o novo continente, que seriam as Américas, e aí, estando aqui, o Senhor abençoou toda essa nossa região e quis conhecer, né, como ele pergunta aqui, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana, que é o Cruzeiro do Sul, né? Então, é importante, ele veio conhecer o Brasil, ainda nascente, né, ainda não descoberto efetivamente pelos portugueses. E ele veio. E nessa paisagem de aromas e melodias, ele viu que aqui sim já estava preparado o caminho para a pregação do Evangelho, para a plantação e a frutificação do seu Evangelho, porque aqui tudo se produzia. Para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho, de piedade e de amor. Então vejam só que missão extraordinária que nós temos. Lá atrás, antes dos portugueses chegarem, Jesus passou aqui e mandou que fosse transplantada para cá a árvore do seu Evangelho, porque a nossa missão como mundo nascente, como povo nascente, com o que quer dizer, que vocês queiram dizer, todo esse nosso território fértil, como dizia Pero Vaz de Caminha, qualquer coisa que se plantando dá, tudo que se planta dá no Brasil. Qualquer coisa que você quiser produzir aqui, produz. Inclusive o Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Jesus veio aqui, viu, gostou, abençoou a nossa terra e determinou que aqui fosse dada a partida para o novo tempo do seu Evangelho. E ainda disse, Eliú, você nascerá na terra, no seio do povo mais pobre do Ocidente. Nós. Instituirá um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidões dos novos oceanos, né, desses grandes oceanos e tudo mais. E ele veio, né?
Ele veio, nasceu e veio trazer para cá o novo mundo, veio descobrir o novo mundo, trazer lá do Ocidente Europeu a boa nova para o nosso país, o nosso continente, que é a pátria do Evangelho, o Brasil, o coração do mundo. Então é importantíssimo a gente se lembrar disso, que aqui nós temos essa missão, todas as caras, todas as cores, todas as fisionomias, todos os povos se encaixam no brasileiro. Nós somos todos ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês sabiam disso, se vocês já tinham pensado nisso. Aqui nós temos branquinho, neguinho, amarelinho, de tudo quanto é jeito. Todas as cores, todas as fisionomias. Qualquer um neste mundo pode ser chamado de brasileiro. Isso, para nós, é muito importante, porque nós estamos aqui como coração do mundo. Humberto de Campos foi extremamente feliz naquela sua obra, ao dar esse nome para o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então é muito importante, porque Jesus mandou que viessem para cá inúmeros espíritos em reencarnação, para que esse movimento de renascimento do Evangelho se desse aqui. Ele acontecesse aqui conosco. Deixa eu ver se tem alguém chegando. Mas nós estamos ainda um tanto capengas, né? Deixa eu ver o chat aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito bem. Boa noite para vocês. Nós estamos ainda capengando um pouco, mas o Brasil hoje é a maior nação espírita do mundo. Então é importante que a gente se lembre disso. Aqui, sob a luz misericórdia das estrelas da cruz, que é o cruzeiro, ficará localizado o coração do mundo. O símbolo de Jesus é o Cruzeiro do Sul. É visto aqui, é a nossa estrela guia, vamos dizer, a nossa constelação guia. Então é muito importante que a gente se lembre disso. Os indígenas também foram chamados a colaborar com todo esse movimento, os africanos. Alguns europeus que vieram para cá, outros que vieram de outros lugares, né, do mundo também, mas todos que vieram para cá se confraternizaram neste ideal, que é o ideal maior, o ideal do Cristo, de deixar para nós aqui plantado nesse nosso país em formato de coração, não sei se vocês já tinham observado isso, nesse nosso país em formato de coração, o seu evangelho para que ele daqui frutifique de forma extraordinária, como ainda não tinha sido feito antes. Mas a gente chegando, que coisa boa. Vamos lá. Opa. Então, meus irmãos e minhas irmãs queridos, 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área nós temos para plantar o Evangelho. O resto nós já estamos plantando. O Brasil recebeu o aporte espiritual de centenas e centenas de grandes vultos que vieram trazer para cá e aqui plantar e aqui fazer frutificar o Evangelho do Cristo. Então, nós temos que ter muito orgulho do que a gente faz, da nossa nação amorosa. Aqui todo mundo vem e é bem recebido. O brasileiro é bom anfitrião, a gente recebe bem todo mundo. Não é verdade? Então, muito importante que a gente se lembre disso, porque além do ouro, das riquezas, da fortuna, nós temos a fortuna maior, que é o coração, que é o Evangelho, que é a evolução que o Cristo espera do mundo, não só de nós. Ele espera que nós, brasileiros, sejamos o exemplo para frutificar para o restante do mundo o seu Evangelho. Então é importantíssimo, que a gente não pode se esquecer disso, tá? É a nossa epopeia, nós estamos aqui para isso, para levar adiante esta bandeira fantástica de Jesus e esse Evangelho maravilhoso que está aí há tantos séculos e ainda está bastante incompreendido. Tá bom, meus queridos? Possamos tocar adiante aqui. O Brasil também terá o seu grande momento. No relógio que marca os dias da evolução da humanidade, está chegando a nossa hora. Tá? Os outros povos, vamos lembrar aqui, se afastaram por causa da riqueza, do poder, das guerras, das conquistas e tantos outros desvios aí de conduta. Nós estamos aqui quietinhos, crescendo internamente em evangelho, em amor fraterno, em caridade, um país muito caridoso, muito condescendente com os seus vizinhos,
com aqueles todos que necessitam, que nos procuram, que chegam pedindo asilo. Então, o brasileiro tem esse campo amplo de trabalho dentro da seara do Cristo, e nós somos orgulhosos de estarmos aqui, orgulho sadio, são orgulhosos de estarmos aqui vivendo isso, tá bom? Outra coisa importante que a gente não pode se esquecer: o coração do mundo, como Humberto de Campos se referiu, se refere, entre outras coisas, ao nosso formato físico, geográfico do país. Então, muitas coisas foram movimentadas na parte espiritual para que a Pátria do Cruzeiro, o nosso país, não perdesse o seu formato geográfico. Tivemos guerras, nós tivemos invasões, aí houve a conquista do Acre, né, daquele pedaço na ponta da Amazônia, o Sul, a província cisplatina, se desmembrou, viraram ali os 3 estados do Sul. Então é importante a gente se lembrar, muitas entidades elevadas se envolveram neste trabalho de manutenção do nosso país como ele está hoje, para sermos realmente o coração do mundo, termos esse formato que o país tem hoje. Um dos meus grandes ídolos, até muito pouco tempo atrás não sabia, foi Dom Pedro II. Sempre admirei como um dos melhores governantes que o nosso país já teve. Sério mesmo, sempre admirei como um dos melhores governos que o nosso Brasil já produziu, embora fosse um império lá no final do século XIX. Mas o que a gente não sabe, muitos de nós sabem, e muito pouco a gente sabe disso, é que Dom Pedro II foi uma das peças fundamentais nessa engrenagem de Jesus para que o nosso país embalasse como a pátria do Evangelho. Ele veio aqui, reencarnação do Espírito Longinos, grande centurião da época romana, né? Longinos foi um soldado da época de Cristo, e ele reencarnou a convite de Jesus para ser o imperador do país, até que o país, nosso Brasil, alcançasse a maioridade como nação, alcançasse a possibilidade de evoluir como nós evoluímos naturalmente. Tá? Dom Pedro II fez esse trabalho de base, esse trabalho de formação, esse trabalho de assentamento da nossa cultura, né, da nossa brasilidade, se a gente pode dizer assim, para que a gente hoje tenha condições de dizer eu sou brasileiro e tenha orgulho de ser brasileiro, orgulho daquele verde e amarelo que fica bem ali no meu cantinho, que nunca sai dali, né? Então a gente carrega o Brasil no coração para onde a gente vai, para todo lugar que a gente vai. E esse orgulho de ser brasileiro tem que ser um orgulho também de ser cristão, de ser propagador do Evangelho, de ser um dos que estamos aqui neste país para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então é importante a gente estar aqui. A nossa missão não é fácil, tá certo? Importante a gente ressaltar que tudo que a gente faça pela propagação do Evangelho é a nossa missão, não é um privilégio, não. Nós não estamos aqui de graça. Estamos aqui porque nós temos um trabalho extraordinário, como teve Napoleão, na época de imperador da França, de abrir o caminho para a chegada do Kardec. Como teve tantos outros grandes vultos lá, na época de Kardec, na Europa, que prepararam ali o seu trabalho, e nós já vimos isso na aula passada. Né? Leon Denis e tantos outros companheiros que ajudaram na formatação do trabalho de Kardec. Aqui não podia ser diferente. Como a doutrina chegou aqui com essa força, com essa pujança de sermos a pátria do Cruzeiro, a pátria que representa Jesus, escolhida por ele, pessoalmente, para que aqui o seu evangelho se propagasse, não poderíamos ser diferentes. Diz aqui, espíritos têm a grandiosa oportunidade de reencarnar sob as luzes abençoadas da constelação do Cruzeiro. Olha que coisa magnífica. Kardec veio lá, abriu o caminho com seus companheiros de trabalho. Aqui, a coisa frutificou de forma diferente. Escolhido por Jesus, esse solo nosso foi consagrado, o território brasileiro foi consagrado para que daqui brotasse o Evangelho para o mundo todo e sejamos, né, de hoje até o futuro, e sabe lá até quando, o exemplo para o mundo de fraternidade, de caridade, de evolução espiritual. Essa é a nossa missão. E não é fácil não, gente. Não achem que nós estamos aqui de graça e que será simples que a gente chegue por aqui.
Tá certo? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa no chat aqui. Excelente noite. Ô, Babilma, e aí? Linda sua fotinha aí de neném, viu? Adorei. Me- Meus queridos, falem aí alguma coisa para nós. Hoje é o nosso último encontro aqui, ainda que virtual, né? Mandem aí as suas considerações, tá bom? Nós vamos entrar aí agora a falar dos grandes vultos. Não sei nem se seria tão necessário a gente falar individualmente de cada um destes grandes vultos, né? São vultos importantíssimos que, deixa eu virar minha tela aqui, são vultos importantíssimos que a nossa história produziu, alguns conhecidos, outros talvez nem tanto, mas são personalidades indiscutíveis para a evolução do evangelho no Brasil, para a evolução do evangelho no Brasil, para a propagação dessa doutrina sensacional. Um deles, começando já, Bezerra de Menezes. Fantástico, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Quem não conhece? Quem nunca ouviu falar? O trabalho dessa figura extraordinária, 2 vezes presidente da Federação Espírita Brasileira, um significado esplêndido, esplêndido. Um médico dos pobres, nasceu em 1831, desencarnou em 1900, fez um trabalho sensacional. Sensacional. Eu quero pedir permissão para vocês para não entrar em todos os detalhes que a Evelyn passou para nós, mas ela não chegou a mencionar. Ele foi deputado, senador, né, foi político, trabalhou com a honestidade que nós hoje estamos lutando para restaurar no nosso país. Ser político, ser cristão e ser honesto pode ser tudo junto numa mesma pessoa. Isso é essencial para a evolução do planeta. Nós não podemos viver sem a política. A política é a arte do negócio, da negociação, do bom senso. Não quer dizer isso que a gente vê por aí, não. Isso é tudo deturpado. A política é essencial. A gente faz política em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. A gente faz política com a família, combinando, negociando. Por exemplo, festas, eventos, encontros. Tudo é política. O problema é que ela foi deturpada de uma forma tão absurda que tudo hoje que você fala de política, pelo amor de Deus, não me fala nisso. É assim mesmo. É um sentimento comum meu também. Mas o Bezerra foi o exemplo de que isso é possível acontecer com correção, com honestidade, e foi o que ele realmente fez nos seus mandatos políticos. Médico dos pobres, político honesto, chegou a doar o anel de formatura para uma paciente que não tinha dinheiro para mandar fazer os medicamentos que ele havia prescrito para ela. Então ele disse a ela: leve o meu anel e troque lá pelos medicamentos com o farmacêutico. Então, olha só, isso não está aqui no trabalho da Evelyn, que eu peço a vocês encarecidamente, leiam de novo, tá? Sobre todas essas grandes personalidades. Leiam, assistam de novo o vídeo. Espetacular. Bezerra foi o grande exemplo de trabalho de unificação. Até hoje, nas mensagens através do nosso Divaldo, continua trabalhando por isso. Com aquela sua fala mansa, o seu jeito paternal de falar, o trabalhador humílimo, como ele mesmo se denomina, Bezerra de Menezes, extraordinário. Trabalho espetacular. Sempre fez esse trabalho de unificação, querendo que a gente se unisse, que a gente trabalhasse com humildade, com correção, com honestidade, mantendo e levando adiante a bandeira do Cristo, que nada mais foi do que essa bandeira da honestidade, da fraternidade, da caridade, da lisura no trato com as coisas públicas. Então ele veio para dar esse exemplo para nós e para nos ensinar. Olhem só, que diante de todas as dificuldades que ele teve vindo do Nordeste, combatido dentro da própria família e muito aguerridamente combatido dentro da própria família, levou adiante o seu propósito de ser o grande Bezerra de Menezes, médico, e tudo que ele mostrou e que a gente sabe da biografia dele. Desde lá do Riacho do Sangue, no estado do Ceará, quando ele nasceu, até aqui, no Rio de Janeiro, no seu desencarne, só tarefas espetacularmente conduzidas e minuciosamente levadas a cabo. Bezerra de Menezes, maior exemplo que a gente pode ter de político, de médico, de ser humano, para a nossa condução de vida.
tá certo? Excelente, excelente trabalhador, não à toa, 2 vezes presidente da Federação Espírita Brasileira, tá certo? Ele voltou para a parte espiritual em 11 de abril de 1900. Então, vejam bem, trabalhou no século das luzes, no século de Kardec, perdão, seco, né, na época, muita chuva hoje, mas ainda a garganta seca, né? E ele consolidou a missão de Ismael, que é o nosso guia espiritual do Brasil, e livremente conseguiu cultivar tudo aquilo que seria necessário para que nós hoje cultivássemos no século XX e no século XXI essa planta maravilhosa que ele semeou lá atrás, tá certo? Muito importante, a obra dele prossegue sempre, todas as vezes que ele vem trabalhar, Deus, Cristo e caridade, que é o lema da Federação Espírita Brasileira, o Bezerra tem uma palavra de acréscimo, de bondade divina, tem uma palavra de amor, uma palavra superior para que a gente tenha ânimo e não perca as forças nessa caminhada, tá? Então, extremamente importante para nós o trabalho do Bezerra de Menezes, tá certo? Viveu e morreu, desencarnou modestamente, sem luxos, sem riqueza, sem nada, mas grande, milionário, multimilionário em fluidos espirituais, em agradecimento, em gratidão pelo trabalho sensacional que ele fez com os necessitados, tá certo? Outra figura pouquíssimo conhecida, Angel Aguarode, veio lá de Além-Mar trabalhar conosco aqui, tá certo? Um trabalhador muito interessante para a nossa doutrina, nasceu em 1860 até 1832, menos conhecido do que nós, tá? De procedência católica, como muitos de nós, eu sou sobrinho de freira, né? Podia muito bem ter descambado aí para o outro lado do cristianismo e não hoje onde nós estamos aqui, tá certo? Mas ele se interessou pelo espiritismo, gostou do que viu, gostou da tarefa, do trabalho, estudou com afinco, e quando mudou-se de lá, do movimento espírita da Europa, né, ele veio para a Argentina trabalhar aqui no movimento espírita da América. Nós aqui, né, na pátria do Cruzeiro, na pátria do Evangelho, e ele aqui, nosso vizinho, começou a trabalhar dentro da doutrina espírita, e diz aqui, pioneiros do movimento espírita espanhol. Muito bom, trabalhador incansável, moveu mundos e fundos para que a doutrina se estabelecesse, que se firmasse, tá certo? Opa, mais alguém chegando aqui, Regina. Seja bem-vinda, Regina. Olha que interessante, fundou 2 instituições, Centro Amor e Ciência e a Liga Espírita Kardeciana de Propaganda, instituições que passou a dirigir em 1915 e veio para Porto Alegre. Então pensem bem, ele morreu em 32, desencarnou em 32, viveu pouco no nosso Brasil, mas já havia trabalhado muito, largamente pela propagação da doutrina espírita, e quando veio para cá, incorporou-se ao movimento espírita no Brasil, não podia ser de forma diferente, em diversas sociedades e na imprensa gaúcha, imprensa espírita gaúcha, viveu lá no Rio Grande do Sul, tá certo? Então, iniciou intensa campanha com vistas à união dos espíritas rio-grandenses, o mesmo trabalho de Bezerra, pela unificação, campanha que se coroou com a fundação em fevereiro de 1921 da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, olha que coisa espetacular. Ele foi o diretor dessa Federação Espírita do Rio Grande do Sul até 1927, um trabalho extraordinário de unificação, um grande trabalhador pela unificação, como o Bezerra também sempre prega isso para todos nós, tá? Então não podemos esquecer, não foi um trabalhador nativo, veio para o Brasil já quase no final, mas desenvolveu uma tarefa espetacular. Batuíra, nosso, de 1839 a 1909, nasceu em Portugal, veio para cá com 11 anos, aqui se estabeleceu e fez história. Quem é que nunca ouviu falar de Batuíra? Grande personalidade, grande personalidade. Era entregador de jornal, entregador de encomendas, era o nosso Uber de hoje, né? O nosso motoboy Cruz Credo, não é verdade? Então, recebeu esse apelido porque era uma ave que existia naquela época, né? Que chamava Narceja,
E ele, como era rápido, lépido, ligeiro, recebeu um apelido desse jeito, tá certo? Ele era muito empreendedor, acabou ficando muito rico com seus trabalhos, né? Trabalhava desde cedo, tá certo? E conheceu a doutrina espírita pela dor. Depois do falecimento do seu filho único, ele conheceu o consolo através da doutrina espírita, e daí não abandonou mais, tá certo? Imediatamente trabalhou, se dedicou, desenvolveu, fundou instituições de divulgação doutrinária, tipografia espírita, que ele denominou e imprimiu em 20 de maio de 1890 o primeiro periódico de 4 páginas, que ele foi diretor até o seu desencarne. Olha que coisa interessantíssima. Dentro do estado de São Paulo, foi um dos grandes divulgadores da doutrina espírita, logo depois de conhecê-la pelo desencarne do seu filho. Dor imensa, uma dor inexplicável, a perda de filho. E ele, através dessa dor, desenvolveu um trabalho espetacular com a doutrina espírita nascente e ele divulgando através da sua pequena tipografia. Tá? Ele criou grupos de estudo, centros espíritas em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, difundiu a doutrina em tudo quanto é lugar que ele passava, gratuitamente, distribuía folhetos que ele mesmo fazia, imprimia na sua gráfica, fazia de tudo, milhares e milhares e milhares de divulgações feitas através de recursos próprios pela doutrina espírita. Foi um dos maiores propagandistas da doutrina espírita do nosso país. Tá certo? Voltando aqui, desencarnou em 1909, o Batuíra, mas foi um extraordinário trabalhador da doutrina espírita dentro do nosso país, tá? Uma figura espetacular. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, meus queridos, carregou nos ombros tanta responsabilidade que não se cuidou tanto, né? Aqui na sua passagem diz isso, não sentiu que suas forças vitais se esgotavam rapidamente. Olha que coisa bacana. Súbita enfermidade assalta-lhe o corpo e em poucos dias desencarna, em janeiro de 1909. Tá? Então é muito importante a gente se lembrar disso. Dedicou-se tanto que nem viu a doença. Ele chegava aos poucos. A doença é uma desculpa, né, para que o espírito se liberte da matéria e volte para a vida espiritual. Então, extraordinário trabalho do nosso Batuíra, tá bom? Outro cara famosíssimo dentro da nossa esfera espírita, Karl Schutel. Karl Schutel é mais famoso, uma pessoa jamais conhecida com o seu tradicional bigodão, né, o seu cavanhaque, muito interessante. Foi um dos maiores vultos do espiritismo brasileiro, sem sombra de dúvida. Uma grande personalidade, um dos maiores. Encarnou em setembro de 68, no Rio de Janeiro, tornou-se incansável propagador da doutrina espírita e realizou obras admiráveis. Uma operosidade sem par, trabalhava incessantemente pela divulgação das obras espíritas e tinha uma fé inabalável. Então isso era muito importante, tá bom? Naquele momento, não era muito dado ao movimento da corte, né? Ele estava ainda no Segundo Império, de Dom Pedro II, não nos esqueçamos do trabalho de Dom Pedro II também, para a doutrina espírita, e aí ele mudou-se para o interior de São Paulo, Piracicaba, depois Matão, onde foi vereador, presidente da Câmara, também político de honestidade, de nome, de hombridade, de correção, que a gente tem que seguir de exemplo. Tá? Fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza e o jornal O Clarim. Quem nunca ouviu falar de O Clarim, procure na internet o jornal O Clarim, ainda circula até hoje. Né? Muitíssimo importante. Fundou também a Revista Internacional de Espiritismo, que até muito pouco tempo atrás a gente ainda recebia regularmente aqui em Boa Esperança. Grandes órgãos de divulgação doutrinária, deixa eu ver se foi vocês que falaram aqui, não. E que exerce, assim, até hoje, uma função de divulgação, de difusão da doutrina espírita, de amor, de fraternidade e caridade, com muita força, dentro do estado de São Paulo e para todos os lugares onde essas publicações são distribuídas, tá certo? Muito importante a gente se lembrar disso. Recebeu o apelido de Apóstolo de Matão, porque de lá, do interior de São Paulo, ele irradiava para o Brasil e para todos os lugares onde
chegavam às suas publicações, os seus trabalhos, uma força doutrinária muito grande. Ele não poupava esforços para isso. Trabalhava muito, incansavelmente, pela causa de Jesus e pela causa da doutrina espírita. Tá certo? O seu desencarne foi muito sentido, tá? Em 1938. Tá bom? Arthur Lins de Vasconcelos, outro grande operador da doutrina espírita, morreu em 1957, nasceu em 91, 1891, já na República, né? Em Teixeira, no Alto da Paraíba. Olha que coisa. Paraíba do Norte. Que coisa interessante. E outra coisa interessantíssima desse rapaz. Ele tinha muitas dúvidas, como nós também temos, sobre as diferenças sociais, as diferenças de acesso, de possibilidades que as diversas pessoas têm. E ele achava que essas dificuldades da vida eram muito complexas. E através da doutrina espírita, conseguiu explicação para elas. Que coisa impressionante. Pelas mãos de um amigo dedicado à causa espírita, tomou conhecimento do espiritismo em 1912. Ele nasceu em 1891. Em 1912, ele tinha 20 anos, 21 anos. Entrou na doutrina espírita com muita força, com muita garra, porque ali ele conseguiu explicação para as dúvidas que ele tinha. Vejam só que coisa interessante. Ele não se conformava com as desigualdades. Achava que aquilo não estava certo. O país passava por uma reviravolta naquele instante, logo que ele nasceu, né? A mudança do Império para a República Velha. E aí, ele, dentro do movimento espírita, conseguiu se firmar, conseguiu se entender e começou a trabalhar pela unificação do movimento também, como Bezerra e os outros grandes espíritas. Em 1915, foi secretário-geral da Federação Espírita do Paraná, onde ele estava estabelecido depois que ele veio do Nordeste. Ali ele ficou até o fim. Daí ele fundou o albergue, né? Congresso Espírita Paranaense, o segundo, em 1916, trabalhou intensamente para que isso funcionasse e acontecesse. Um grande obreiro. Como ele foi um grande empreendedor na vida pessoal, ficou muito rico, um homem milionário, e desenvolveu grandes obras com esse dinheiro que ele ganhou no seu trabalho, porque ele tinha condições para isso. Então ele passava de si, do seu dinheiro, do dinheiro do seu trabalho, para muitas obras que ele mesmo desenvolvia, em cooperação humanitária, em trabalhos humanitários de caridade, em amparo à velhice, em amparo aos órfãos, em amparo a todas as necessidades que o ser humano tinha naquelas desigualdades que ele desde o início não concordava. Eliane, como o doutor Bezerra, Batuíra também foi chamado de médico dos pobres. Sim, também foi. Foi um grande trabalhador dentro da doutrina espírita e atendendo aos pobres, como hoje atende o nosso irmão João. Né? Um grande trabalhador nesse sentido, sim, Tony, bem lembrado aí. Tá? O nosso Arthur Lins de Vasconcelos fundou lares, fundou creches, sanatórios, hospitais e ginásios e tantas outras instituições de amparo, de auxílio, de união dessas crianças, de trazendo socialização para todos que haviam necessidade, que tinham necessidade para isso, instituições de ensino, escolas, tudo em benefício de todos. Então, com aquele dinheiro que ele tinha, que era muito, ele mexia com o mercado madeireiro, naquela época dava muito dinheiro, e ele ficou muito rico. E através disso começou a trabalhar pela glória de Jesus e pelo fortalecimento da doutrina espírita, destinando aos mais pobres aquilo que ele tinha conseguido angariar com o seu trabalho. Ele fundou em 1949 o sonho da vida dele, que é a ação social espírita, né, para trabalho social do espiritismo. Amparo, visitas fraternas e todo esse trabalho que hoje a gente faz de forma quase sem perceber. A gente não liga que você está saindo, fazendo um trabalho, né, de assistência fraterna, visitando um aqui, visitando o outro ali, dando um passe aqui, aplicando um passe ali. Você não liga, às vezes, que esse trabalho assistencial é um trabalho social importantíssimo. Tá? Outra coisa, o Pacto Áureo de 1949, ele foi um dos grandes articuladores para que ele acontecesse, junto com tantos outros vultos, encarnados e desencarnados, do qual, já na vida espiritual, Bezerra de Menezes foi um grande artífice. Tá? Então esse trabalho foi
extraordinário. Até hoje, quem quiser conhecer, pode pegar na internet o texto do Pacto Áureo, que é o trabalho que foi desenvolvido e que vem sendo desenvolvido, capitaneado pela Federação Espírita Brasileira, para a união de todos os espíritas. Tá? Muitíssimo importante o Pacto Áureo, e o nosso Arthur Lins de Vasconcelos foi um dos grandes artífices encarnados desta obra que vem sendo desenvolvida. Tá bom? Vamos lá, então. Prossigamos. Viana de Carvalho, estamos quase acabando, foi militar, major, doutor Manuel Viana de Carvalho, um dos maiores tribunos espíritas do país, tinha uma eloquência, uma erudição extraordinária, falava super bem, era uma pessoa de destemor, como diz aqui no trabalho, pregava mesmo, não se importava, não tinha medo, e foi um dos enormes, maiores propagadores da doutrina espírita da sua época. Tá? Os seus discursos, as suas palestras assumiam tons impressionantes de eloquência, alcançavam pessoas que você jamais imaginaria que ouvindo aquilo seria doutrinado por ele. Uma beleza empolgante, uma coisa extraordinária. Então esse nosso companheiro Viana de Carvalho, que desencarnou em 1926, foi um dos grandes propagadores da doutrina espírita, como nós temos hoje o nosso Divaldo. Tá? Fez um trabalho de arrebanhamento muito grande, trouxe muitas pessoas para o nosso movimento espírita, e ele era cearense também, nasceu lá em Icó, no Ceará, em 1874. Com 18 anos, conheceu a doutrina espírita, e aí, gente, quando a gente é picado por esse bichinho, não larga mais. Não é verdade? A gente adoece na picada desse bichinho chamado doutrina espírita e a gente não sai mais. Tá? Então ele veio para o Rio de Janeiro, entrosou-se com os grandes espíritas daquela época, trabalhou no centro da União Espírita de Propaganda do Brasil e foi um dos grandes propagadores da doutrina espírita através da escrita e através da fala. Era um trabalhador incansável, fez um trabalho extraordinário de semeadura do que hoje a gente vem colhendo. Reformador, né, a Revista Espírita, o Clarim e tantas outras obras de divulgação que a gente tem por aí, passaram por esses grandes vultos e estão chegando até agora, ainda até agora, o Reformador como a revista de circulação regular mais antiga do país. Então é muitíssimo importante a gente se lembrar disso. Esse nosso companheiro, Viana de Carvalho, ele fundava, organizava, dirigia por um tempo as casas espíritas, depois deixava para outras pessoas tocarem adiante e já ir embora, para que pudesse fazer isso em outros lugares e tocar adiante a tarefa extraordinária que ele tinha em mente. Uma outra coisa espetacular desse nosso grande companheiro Viana de Carvalho foi a evangelização. Muito importante isso, porque ele criou escolas de moral cristã, não de moral espírita, mas de moral cristã destinada às crianças. Nossos evangelhos hoje, as nossas aulas de evangelização, de mocidade, saíram desta base que ele criou naquela época. Declarava que esse problema não deveria ser descurado, não deveria ser esquecido, desconsiderado. Era importantíssimo, como hoje ainda é, cuidar das crianças. Cuidemos das crianças para não precisarmos corrigir os adultos, não é assim que falam? Ele já fazia isso, querido e respeitado em todos os meios espíritas, desde o mais obscuro ao mais culto, procurou promover a unificação dos centros espíritas, e isso foi extraordinário para o seu trabalho de divulgação doutrinária e para o seu trabalho de evangelização da infância, evangelização da juventude, criando jovens, criando homens melhores para o nosso país. Importantíssimo, tá? Outra coisa, na espiritualidade, depois que desencarnou, continua trabalhando em prol da divulgação do espiritismo e da unificação do movimento espírita, em especial através da inspiração ao médium Divaldo Franco em suas diversas obras, tá? Uma coisa que talvez vocês não saibam, e eu vou contar para vocês agora, que eu soube também de tempos para cá, a equipe de preparação que a Federação Espírita Brasileira tem para o estudo sistematizado, o nosso ESD, eles reeditam eventualmente as apostilas. Este é um material complementar que nós estamos finalizando hoje, né, que foi colocado na apostila pela Federação depois que a Evelyn havia gravado o trabalho. Ela já explicou isso para nós. Esse trabalho de atualização,
de amplificação do trabalho, de amplitude, né, de alcance do ensino doutrinário, a melhoria das traduções quando são necessárias e tudo mais, é feito por uma equipe espiritual, como não podia deixar de ser, capitaneado por uma equipe espiritual que repassa, através de intuição e das várias formas mediúnicas, para a equipe encarnada na Federação Espírita Brasileira, responsável pela edição e pela publicação desse trabalho que a gente hoje está estudando aqui. E esse nosso grande companheiro Viana de Carvalho é um deles, que ainda é operoso no trabalho espiritual de divulgação doutrinária. Tá certo? Então, isso é algo que a gente não sabe no cotidiano, no dia a dia. Então, grandes trabalhadores, recebemos aqui o reflexo do estudo de grandes trabalhadores espirituais que estão lá estudando, preparando, esmiuçando o estudo, alinhavando todos os entendimentos para passar para nós, através dessas apostilas maravilhosas. O estudo sistematizado é o reflexo mais palpável, vamos dizer assim, no nosso movimento, por enquanto. Tem outros, né, ainda, mas o estudo sistematizado e o estudo aprofundado são frutos deste trabalho maravilhoso que é desenvolvido por eles, tá? E o Viana é um desses, que trabalha incansavelmente pela divulgação da doutrina espírita. Então não vamos nos esquecer que hoje nós estamos aqui lendo uma apostila virtual ou comprando uma apostila física e rabiscando bastante, marcando, estudando, fazendo os links para a gente aprender. Vamos entender que dentro daquilo tudo ali tem o trabalho embutido de grandes trabalhadores espirituais também. Não só aqueles que imprimem, revisam os textos aqui, não. Temos trabalhadores extraordinários que estão incumbidos por Jesus de manter acesa, brilhando o mais possível, esta chama extraordinária da doutrina espírita. Tá certo, meus queridos? Então é fundamental que a gente se lembre disso. Essa é uma informação que eu imagino que vocês não tinham, e a gente precisa sempre levar o nosso pensamento a Jesus quando formos agradecer a Ele, especialmente, que é o nosso comandante em chefe, mas a tantos desses outros companheiros que estão lá, quietinhos, mas fazendo um trabalho sensacional, abrindo os nossos caminhos, aclarando o nosso entendimento, para que a gente possa levar adiante essa bandeira do Cristo. Vocês já foram picados pelo mosquitinho de Jesus, então nós não vamos sair mais dessa seara não, gente. Tá? A doutrina espírita, depois que a gente conhece, a doutrina espírita, depois que ela entra em nós, não sai mais não. Não sai, porque a paz que a gente alcança, né, a serenidade com que a gente enfrenta as nossas dificuldades, os nossos atropelos, a gente não abandona mais. Vamos, por exemplo, elevar o pensamento em agradecimento, porque nós estamos hoje aí há 1 ano e 2 meses, aproximadamente, do início da pandemia no Brasil, e graças a Deus ainda estamos aqui, firmes, levando adiante essa bandeira. Temos muita lenha para queimar, temos muito café no bule ainda para a gente levar adiante na nossa missão, a nossa tarefa. Não podemos esquecer disso. Fizeram a parte deles. Grandes vultos que nós estamos encerrando hoje aqui. Para fazer o quê? Assentar as bases da pátria do Evangelho. Nós hoje, trabalhadores ainda, dentro da mesma missão, temos o condão de levar adiante essa missão que por eles já foi iniciada e assentada. O Brasil não fica livre mais disso. Como nós não ficamos livres da doutrina espírita, o Brasil também não fica mais livre dessa missão de ser o doutrinador do mundo, de ser o país que vai levar o evangelho simples, fácil de Jesus para todo mundo. Assim que o mundo conhecer o evangelho, a missão de Jesus estará cumprida. E nós somos hoje os missionários da propagação dessa doutrina do Cristo. Não podemos esquecer disso, tá? Então foram grandes. Bezerra, Aguarode, Batuíra, Schutel, Lins de Vasconcelos, Viana de Carvalho, Chico, Divaldo, né? Através da Joana, através do Emmanuel, através da Dona Ivone aqui de Lavras, de tantos trabalhadores que a gente conheceu tão próximos de nós, outros já mais longe um pouquinho, mas que a obra não fugiu de nós, né, do nosso conhecimento. Não podemos deixar essa peteca cair, gente. Viu? Temos que nos fortalecer na fé, nos fortalecer nesse trabalho fantástico que a gente executa nas casas espíritas, porque elas são a luz do caminho. Hoje,
A luz do caminho são as nossas casas espíritas e o nosso comprometimento com a causa do Cristo. Beleza? Deixa eu ver o que disseram aqui. Dona Eliana, na biografia de Arthur Lins aparece uma citação da sua alegria por não ter sido corrompido pelo fascínio do ouro. Sensacional. Sensacional. Como eu disse para vocês, do anel de formatura do Bezerra, outro exemplo extraordinário de desprendimento, que o ouro vai ficar aqui, gente. Não vai? O ouro vai ficar aqui. Então você alcançou a graça de ter sido um bom trabalhador, um bom empreendedor, ter ficado rico financeiramente, dizendo, aqui no mundo encarnado, mas você não vai levar nada embora. Então, seja empreendedor, fique bem, mas aprenda a viver bem com isso, faça boas obras com aquilo que você alcançar, porque você não vai levar embora, a não ser as boas obras que você fizer. Então, esses aí são enormes exemplos, Dona Eliana lembrou muito bem aqui, são exemplos extraordinários de trabalhadores que deixaram para nós, além do trabalho que a gente vê, né, nas suas biografias, deixaram para nós esse exemplo de lisura, esse exemplo de correção, esse exemplo de grandes homens, de grandes personalidades, para que a gente possa seguir. Já imaginaram que privilégio a gente tem de estar aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e tendo esses exemplos enormes para a gente poder acompanhar? Uma coisa fantástica, não é não? Vocês não acham? Eu estou aqui feito o Jô Soares, mas é água, viu? Que está na minha canequinha aqui, tá bom? Não tem nada de demais na canequinha, não, tá certo? Meus queridos, a nossa missão com vocês aqui, de hoje e dessas várias semanas que nós estivemos juntos, ela está se findando, né, através, hoje, da nossa 33ª aula, e finalizando aqui o estudo da nossa Evelyn querida. Eu quero agradecer a vocês, em nome do Grupo Espírita Guerreiro de Cristo, em nome da nossa direção, da nossa diretoria, dos nossos amigos espirituais que nos dão este amparo para fazer tantas coisas, tantas maravilhas, e eu quero passar para vocês algo muito importante que a gente vive recebendo deles, que é a força, o amparo, o incentivo para tocar adiante, porque eles estão sempre conosco. Nós estamos na transição do planeta, passando hoje por um movimento parecido com o que esses grandes personagens passaram, a mudança do Império para a República, né? Depois a fundação da Federação Espírita e a sua afirmação, né? A afirmação, melhor dizendo, no cenário brasileiro, no cenário mundial, as grandes obras que foram escritas, enfim, tantos trabalhos já foram executados, e nós, hoje, nessa transição planetária, executamos uma obra espetacular. Afirmação do país como pátria do Evangelho, coração do mundo. Não vamos nos deixar desviar pelo fascínio do ouro, né, Dona Eliane? Não vamos nos deixar desviar pelas promessas, pelas coisas fúteis que estão por aí, pela política partidária horrível que nós vimos experimentando aí há décadas, que tem esfacelado esse nosso país fantástico, maravilhoso. Vamos escolher bem, viver bem, fazer uma política boa, limpa, porque todos nós vamos acertar as nossas contas. Você hoje vai ficar aqui milionário, como ficaram os nossos irmãos aí para trás, alguns deles, mas fizeram bom uso disso. E isso podem eles se orgulhar desse trabalho bem feito. O dinheiro está aqui para isso, para nos servir, enquanto a gente precisa dele, mas para ajudar o próximo, tá bom? Então é importante que a gente sobreviva em saúde, em moral, em ética, em caridade, especialmente para que a gente leve a fraternidade de Jesus adiante. É isso que a gente espera de todos nós, especificamente de todos nós. Os nossos mentores esperam que a gente alcance essa melhoria, porque eles trabalham diuturnamente por nós, e a gente precisa evoluir também, tá certo? Eu trago para vocês o abraço fraterno, o carinho imenso da direção do Grupo Espírita Guerreiros de Cristo. Está aqui conosco hoje o nosso vice-presidente, o Arildo, que participa conosco do nosso estudo sistematizado, que não nos deixa aqui faltar um instante com a nossa dedicação, a nossa boa vontade de estar aqui com a gente. É um prazer estarmos aqui com vocês, tá bom? Estamos encerrando hoje, 21h21, agradecendo imensamente a confiança
de vocês com o Grupo Espírita Guerreiro de Cristo. A nossa missão é essa mesmo, nós estamos aqui para isso, para ajudar, para sermos um ponto de apoio para todos vocês. Em nome dos nossos amigos espirituais da direção encarnada, o Grupo Espírita Guerreiro de Cristo agradece a vocês. Assim que for possível, a gente publica no nosso grupo, no mesmo grupo, vamos mudar depois o nome dele mais adiante, o reinício das nossas aulas, tá bom? Alguma consideração aí, gente? Alguém quer dizer alguma coisa? Por favor, pode abrir aí o link. Nós estamos às ordens para ouvir de vocês aí os comentários, por favor. Vamos lá? Aqui, gratidão imensa, Silvia, opa, por sua disponibilidade, dedicação e nos trazer esses conhecimentos essenciais. Perdi aqui. Para melhor vivenciarmos essa bênção da doutrina espírita. Ah, dona Helena, que coisa boa, adorei, muito obrigado. Gratidão pela oportunidade de ter participado desse estudo gratificante. Foi de grande importância para o nosso crescimento espiritual e intelectual. Gente, tudo que a gente aprende dentro da doutrina espírita é realmente espetacular. Tá? E para nós que participamos com vocês, a gente aprende mais ainda, aprende junto. Vocês me fazem uma pergunta aqui, me põem a pulga atrás da orelha, a gente vai atrás. Às vezes uma consideração que vocês me jogam aqui no chat, uma pergunta igual nós tivemos semana passada no curso de mediunidade da terça-feira, espetacular, nós levamos uns 2 dias ainda batendo, né, papo sobre aquele assunto, muito bom, muito, muito, muito bom. Gosto demais disso, adorei estar aqui com vocês. Se vocês não têm mais nada a dizer, vou desocupar vocês desse gordo grandão que fica aqui falando demais, fala muito, e vocês vão ter um descanso de mim aí algumas semanas até a gente reprogramar e reiniciar, tá bom, meus queridos? Então, agradeço imensamente a presença de todos conosco, muito mesmo, agradeço profundamente em nome do Grupo Espírita Guerreiro de Cristo, que a gente tenha aí uma ótima semana, um bom feriado, um bom descanso, né, para a gente repor as energias, reiniciar a caminhada. Agradeço muito, viu, Irene? Muito obrigado também pelo seu carinho, que a gente possa encerrar em paz, levando Jesus sempre no nosso coração. Saúde, serenidade e paz a todos. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus.